quando a gente fala de câncer, e no geral, em condições de saúde, o desenvolvimento de uma doença está relacionado da interação do nosso código genético com o ambiente que a gente está inserido. E ambiente a gente coloca não só o espaço físico em si, mas aquilo que a gente faz, como a gente vive. E vocês citaram sobre essas indicações do mapeamento por conta de características genéticas. No caso, pacientes com síndromes genéticas ou pacientes com história familiar de câncer de pele. Isa, o quanto o câncer de pele está relacionado com a genética e ter um parente, um familiar de primeiro grau, aumenta muito a chance de desenvolver um câncer de pele? Sim, então todo câncer começa ali de alguma mutação, né? Essa mutação ela pode ter sido herdada e ela sofre interferência, né, no caso da maioria das neoplasias de pele, da radiação UV, principalmente UVB. A gente tem vários espectros da luz solar e talvez a UVB seja aí a campeã em mutações específicas para cada tipo de câncer de pele. Então, hoje, com o conhecimento que a gente tem, né, da biologia dos tumores, da genética tumoral, a gente consegue identificar, inclusive, algumas síndromes familiares, né? Eu citaria aí a mais comum, não a mais comum, mas a que a gente tem estudado bastante recentemente, a síndrome de melanoma familiar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é um país que não é considerado um país de tão alta incidência de melanoma. A gente consideraria aí já para rastreio dessa síndrome quem teve 2 parentes, 3 parentes de primeiro grau com melanoma ou câncer de pâncreas, que às vezes compartilham, né, das mesmas alterações genéticas desse melanoma quando ele está dentro dessa síndrome de melanoma familiar. Mas, de uma maneira geral, a história familiar é super importante. Perfeito. E é interessante o pessoal entender, né, que mesmo que você tenha a carga genética, aquilo que você faz, seus hábitos em si, eles podem influenciar diretamente ou não. Por exemplo, eu tenho história familiar de um câncer de pele, eu vou me cuidar mais, vou ter uma menor exposição à radiação. A gente sabe que a exposição do sol é algo benéfico até certo ponto. A exposição à luz solar como um todo, mesmo de forma indireta, está relacionada com alguns benefícios, como manutenção do ciclo circadiano, entre outras. Mas, logicamente, aquilo que a gente faz, o ambiente que a gente está inserido, quais são os nossos hábitos, influenciam diretamente também na chance de desenvolver um câncer normal, até mesmo câncer de pele, né? E na forma também como você vai fazer esse rastreio, sabe, Jorge? Tem muita gente que fala assim, mas eu não quero saber dessa informação, eu vou ficar assustado se eu souber que eu tenho uma mutação. E eu sempre tento colocar assim para o paciente. Às vezes é a oportunidade que você tem de detectar precocemente algumas doenças. Então, na dermatologia, a gente tem várias síndromes, né, que a gente chama de genodermatoses. E muitas vezes essas síndromes, elas se relacionam com outros tumores de outros órgãos. Então, vou citar como exemplo, que a gente tem, que é a síndrome de Muir-Torre. Então, quando o paciente tem essa síndrome, ele pode ter carcinoma basocelular, ele pode ter algumas lesões benignas da pele, adenoma sebáceo, outras neoplasias sebáceas, carcinoma sebáceo, ceratoacantoma. Mas essa síndrome também aumenta a chance das pessoas dessa família de desenvolver câncer de mama, câncer do trato gastrointestinal. Então, o que isso vai mudar na vida daquela pessoa e às vezes daquela família? O conhecimento dessa síndrome vai oferecer para esse paciente um rastreio mais precoce. Então, se era uma família, né? Se às vezes o Ministério da Saúde está indicando um rastreamento no SUS para câncer de mama com 50 anos, a gente vai conseguir rastrear essa paciente com 40, que a gente sabe que ela tem uma chance aumentada. Em vez de começar a fazer sua colonoscopia aos 50, de repente, adiantar essa colonoscopia, né? Porque, como a gente sabe, a detecção precoce de uma neoplasia maligna muda o prognóstico de vida desse paciente. Exatamente. E é o que eu falo sempre isso, né? A gente andar na frente da doença. Então, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce, a gente vai mudar o prognóstico do paciente. Então, a gente vai conseguir oferecer para ele uma qualidade de vida melhor. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico de câncer, né, no geral, e a Isa citou aqui uma síndrome familiar, a gente consegue oferecer para o paciente
uma sobrevida maior, ou seja, ele viver mais tempo livre da doença, a gente conseguir tratar de uma forma mais adequada, com mais chance de cura. Então, faz toda a diferença e a gente tem avançado cada vez mais nisso na dermatologia. Então, a gente tem marcadores, a gente tem exames que a gente pode expor para avaliar essas síndromes familiares e alguns fatores fazem a gente pensar em síndromes familiares. Então, por exemplo, o paciente que é criança e que já apareceu com câncer de pele. Então, assim, chama atenção. Então, a gente tem que pensar, será que não é alguma síndrome familiar? Então, por exemplo, a gente tem a síndrome do carcinoma bacelar nevoide, né? A síndrome de Gorlin, que geralmente o paciente ele tem carcinoma bacelar antes dos 20 anos de idade. E essa é um tipo de herança que é uma herança dominante. Então, possivelmente, se aquela pessoa tem, o pai ou a mãe, alguém também vai ter ali na família e ele também vai passar aqueles genes, né? Para os seus filhos e tudo mais. Então, são fatores que fazem a gente ficar ainda mais atento e a gente se preocupar ainda mais com o rastreamento precoce de câncer de pele. Perfeito. E mudar não só a vida do paciente, mas da família de uma maneira geral. Exato. E é interessante a gente lembrar o pessoal de que existe uma diferença muito grande entre um rastreamento de câncer indicado por o SUS, por exemplo, ou uma agência nacional, um país, daquele tipo de rastreamento ou das pesquisas que a gente faz e da conduta em si, de uma conduta mais particular ou de paciente para paciente. Até porque existem custos envolvidos em tudo isso, existem riscos envolvidos em tudo isso. E quando a gente tem uma saúde mais individual, a relação do médico com o paciente, a gente consegue saber quando aquele rastreamento ele é benéfico para aquele paciente ou para a família. Porque às vezes a pessoa pode pensar, bom, então vamos fazer mapeamento digital em todo mundo. Vamos fazer dermatoscopia em todo mundo, todo ano, 3 vezes por ano. E não é bem assim que funciona, né? Logicamente, existem custos envolvidos e na saúde pública como geral, na parte epidemiológica, a gente precisa levar isso em consideração. Sim. E priorizar, por exemplo, outros cânceres que talvez sejam mais comuns ou não sempre mais comuns, mas mais agressivos e potencialmente fatais. Como, por exemplo, você falou o câncer de cólon, que tem uma indicação dentro do Ministério da Saúde. Então é interessante o pessoal pensar sobre isso. Mas vocês falaram um pouquinho, por exemplo, esse paciente que você me trouxe, que tinha várias lesões suspeitas, ele tinha descendência europeia. Então, normalmente são pessoas brancas. E isso é bem característico, né? Falar, nossa, é muito branquinho, não se expõe ao sol, tem mais chance de câncer de pele e tudo mais. O câncer de pele é uma condição mais comum em pessoas brancas, mas ele pode acontecer também em pacientes negros? E aí, levando outra pergunta, o câncer de pele está necessariamente só relacionado à exposição ao sol ou ele pode acontecer em áreas que não estão expostas ao sol frequentemente? Ó, a primeira coisa é que o câncer de pele, ele é sim mais comum em pessoas, né, brancas, de cabelo claro, olho claro. Então, quanto mais, né, quanto menos proteção natural ela tem, que a proteção contra a radiação ultravioleta natural que nós temos é a melanina. Então, quanto menos melanina a gente tem, mais chance a pessoa tem de desenvolver câncer de pele. No entanto, é importantíssimo a gente enfatizar que o câncer de pele não é exclusivo de pessoas de pele clara, de olho claro, de cabelo claro. Pode acontecer em qualquer pessoa, inclusive em áreas que não estão expostas ao sol. Então, o sol, ele é o principal fator de risco para câncer de pele e ele é o principal fator de risco modificável. Porque a gente estava falando aqui agora sobre genética. A gente não consegue mudar a genética, a gente não consegue mudar se o nosso familiar teve ou não câncer de pele, se a gente teve ou não câncer de pele, isso a gente não consegue mudar. Mas se tem uma coisa que a gente consegue mudar e prevenir câncer de pele, com certeza é a proteção à radiação ultravioleta. Então, é o principal fator de risco modificável para câncer de pele. Mas lembrar que não são só as áreas que estão expostas ao sol que a gente vai ter câncer de pele. Por exemplo, melanoma em mulheres é muito mais comum nas pernas, que geralmente é uma área que fica, né, mais tampada, que não se expõe tanto ao sol. Então, esse ponto é muito sensível, é muito importante você falar sobre isso, Jorge, porque às vezes, né, as pessoas pensam que só vai ter câncer de pele onde eu me expus ao sol, ou é só o sol que vai fazer câncer de pele. E não, claro, a gente tem vários outros fatores, principalmente genéticos associados, mas o que a gente pode mudar é a exposição à radiação ultravioleta. E por isso que a gente sempre fala que todo dermatologista é obsessivo-compulsivo com proteção solar. Mas é porque a gente sabe, né, o quanto que a gente muda o risco de câncer de pele fazendo uma proteção solar adequada. Perfeito. E
Assim, da mesma forma que a gente fez essa diferenciação, existe, né, o câncer de pele melanoma e o não melanoma, existem vários tipos de melanoma, inclusive o melanoma acral, que é aquele melanoma que se manifesta basicamente nas unhas, na pele glabra, que é a palma de mão e pés, né? Esse costuma ser um melanoma mais comum em pessoas que a gente classifica, né, na dermatologia como pessoas de fototipo alto. São aquelas pessoas que têm uma maior de melanina. Então, pessoas de pele preta, asiáticos, né, podem desenvolver esse tipo de câncer de pele que a gente não sabe muito bem qual é o principal fator de risco. Se a gente pegar outras neoplasias de pele, já os não melanomas, a gente tem o SEC, né, o carcinoma espinocelular, tendo como fatores de risco também úlceras de longo tempo de cicatrização. Então, pacientes que tiveram queimadura e demorou ali, de repente, aquela queimadura a cicatrizar, aquilo pode ser um fator de risco. O etilismo e o tabagismo podem ser fatores de risco para o carcinoma espinocelular da região de mucosa oral. A gente tem até contaminação por arsênio como um fator de risco para o carcinoma espinocelular e até doenças virais. Então, a gente tem o HPV também relacionado, sobretudo, à SEC de região genital. Então, a gente tem outros fatores ambientais também, né? Que aí nas pessoas, às vezes, de fototipo mais alto, elas vão ter também esse... de repente, mais um carcinoma espinocelular de lábio, né? Que vai ter outros fatores aí implicados. E outro ponto importante que me fez lembrar, Isa, são os transplantados. Sim. Né? Os transplantados, eles têm um risco muito maior de desenvolver carcinoma espinocelular. E por isso que os transplantados precisam de avaliações frequentes com o dermatologista e precisam de cuidados também bem acurados relacionados à exposição à radiação ultravioleta. A imunossupressão de uma maneira geral, né, Fran? Assim, pacientes vivendo com HIV, algum paciente com uma neoplasia hematológica, esse risco, né, pela perda dessa proteção que a gente tem do sistema imune, porque muitas vezes a neoplasia é uma briga que o nosso sistema imune perdeu. Então, a ausência desse fator protetor pode fazer diferença aí. Sim. Perfeito.